Boa tarde. Bom, que nem ele fez a introdução, eu sou Davi Ruiz, eu trabalho no Centro de Inovação do Grupo Telefônica como desenvolvedor evangelista de Firefox OS e também de M2M. Também sou voluntário na Campus Party Brasil desde 2007, quando nós trouxemos o evento da Espanha. Aqui alguns contatos, né, e-mail, Twitter e também o blog. Então, antes da gente começar a falar sobre o Firefox OS, enfim, todas as tecnologias complementares, eu preciso compartilhar um pouco para vocês, algumas pessoas aqui são bem novas, talvez não lembrem do nosso início da internet. Alguns ali nos anos 90, a Microsoft, liderando o desenvolvimento para a web, lançou o seu navegador Internet Explorer, onde basicamente a internet começou a ser totalmente controlada pela Microsoft e passando a implementação de diversas APIs e totalmente fora do padrão, basicamente ignorando o padrão W3C. Isso, eles foram conseguindo muito mercado, embarcaram o Internet Explorer dentro do Windows e, consequentemente, mais de 95% de todo o uso de internet na época era feito pelo Internet Explorer. Então, um domínio completo. Logicamente que existiam outros navegadores. O Opera, na época, muito pequenininho, trabalhava também nas implementações. Existia Netscape. Quem aqui utilizou Netscape Navigator? Legal. Já não estou mais me sentindo assim tão das antigas. E o Netscape lutou bastante, sempre trabalhando com implementação muito próxima do W3C. A American Online comprou Netscape, estragou um pouco, né, o Netscape, porém ela fez algo muito louvável, que foi justamente abrir o código-fonte desse Netscape, surgindo aí o Firefox. Então, basicamente, qual que foi a proposta da Mozilla com o Firefox? É voltar aos padrões da web, trabalhar para uma web melhor, implementando e seguindo os padrões da W3C e fazendo com que realmente a web fosse uma experiência muito bacana. Isso ajudou bastante a combater o monopólio, foi derrubando aí o uso do Internet Explorer. A Apple também tomou uma decisão muito bacana de abrir o código-fonte do Safari, trazendo aí o WebKit, e que, consequentemente, abriu novas portas para a concorrência, trazendo aí Google Chrome. Vou fazer uma enquete rápida. Quem aqui utiliza o Google Chrome? Firefox? Legal. Muitos de vocês acabaram deixando de utilizar o Firefox por problemas de performance. Existiu uma época do navegador onde realmente ele começou a ficar lento e quem utiliza Firefox normalmente associa a plugins. Então, aquele monte de plugins que você utilizava também ajudava a derrubar a performance e veio o Chrome com uma proposta totalmente clean, agora suportando extensões, enfim, acabou separando um pouco o mercado. Então, hoje nós temos um mercado bastante balanceado e isso ajuda e fez com que o desenvolvimento web crescesse muito. Então, cada vez mais a disputa, o Google Chrome foi um dos primeiros a lançar releases praticamente todo mês, Mozilla adotou também, enfim, isso impulsionou muito o desenvolvimento e, não desmerecendo a Microsoft, nas últimas implementações, o Internet Explorer tem seguido, trabalhado nos padrões e tem patrocinado muito o desenvolvimento da comunidade. Eu não recomendo o Internet Explorer mais, né? E a gente vem aqui para mobile. Se vocês olharem nesse gráfico, ele basicamente diz que o volume de dados trafegados de 2012 até 2017 será de 13 vezes maior. Eu trabalho numa telecom, então eu posso dizer para vocês que no último ano, em 2013, o que a gente navegou foi equivalente a 18 vezes todo o tráfego mundial de internet nos anos 2000. Só dados trafegados por dispositivos móveis. Então, legal. Nós temos o lado do desktop, a concorrência evoluiu muito o mercado, temos Google Chrome, Safari, o Firefox, e recentemente uma mudança aqui. Quem sabe agora o nome da engine do Google Chrome? O Blink. Poucos sabem. O que aconteceu? O Google Chrome, o Google brigando com a Apple, acabou tomando a decisão de não contribuir mais com o WebKit e tomou a decisão de fazer um fork do desenvolvimento. Então, o Safari, basicamente, vai passar a ser uma distribuição separada
e o Google Chrome tem a sua engine. Infelizmente, a Opera também parou de trabalhar com o seu próprio engine e hoje trabalha junto com o Google no Blink. Então, nós estamos aí para ver nos próximos meses uma nova guerra entre os navegadores buscando e impulsionando o desenvolvimento web. Mas se a gente for olhar para que a web está migrando para o mobile, a gente está começando a viver aquele problema dos anos 90 na mobilidade. Por quê? Cada fabricante está dominando a sua plataforma. Ele controla o hardware, ele controla o software, enfim, a gente começa a ter um monte de problema. E nós temos a Microsoft aí copiando os dois mundos, do iOS e do Android, para dentro do Windows Phone. Qual que é o problema disso? Eles controlam o hardware, eles controlam o sistema operacional, eles controlam o navegador e eles controlam também o ecossistema de aplicativos. Vários desenvolvedores já tiveram problemas na loja de aplicativos, com o fabricante se sentindo amedrontado e banindo o aplicativo da loja. Não deixa você implementar formas de pagamentos adicionais. Nem mesmo uma telecom hoje tem condições de interferir nisso. Isso prejudica o desenvolvimento, porque nem tanto no Android. Tá? O Android, na verdade, ele até permite com que você tenha um outro navegador, no caso o Firefox, onde você tem um render diferente, mas para quem utiliza Apple, o iOS, você não tem outro navegador. Você tem um aplicativo do Google Chrome, mas, na verdade, ele é uma interface para otimizar para você o uso e a integração com os serviços do Google, mas o render continua sendo o Safari. Alguns chegaram a falar que a web morreu, porque não dá para concorrer. Como que você vai intervir nisso? Então, alguma coisa precisa mudar para a gente voltar a ter o controle do desenvolvimento web numa plataforma móvel. E para a gente desenvolver para a web móvel, a gente precisa cumprir algumas regras. O primeiro é suportar múltiplas plataformas de verdade. Eu não posso, há um tempo atrás no iOS, a performance de um aplicativo feito em HTML, CSS e JavaScript, dentro de um app, era menor do que dentro do browser. Era proposital a baixa de performance. Padrões da web móvel. Não adianta implementar meio padrão da W3C. Estava utilizando o Real-Time Protocol para fazer tráfego peer-to-peer entre os navegadores e o Safari não tem isso implementado. Por quê? O Chrome tem. E até então, isso era um desenvolvimento integrado. Mecanismos de monetização. Você tem o direito de poder implementar a forma de pagamento que você quer. Você quer utilizar bitcoins, você quer utilizar PayPal, PagSeguro, Moip? Por que não? E você também precisa permitir com que o usuário consiga descobrir essas aplicações de uma maneira simples. E não você ter que contratar na China, comprar download, que isso é uma prática muito comum para quem hoje disputa o top 10, o ranking das lojas de aplicativo. Quem é que trabalha desenvolvendo aplicativo ou já teve um contato próximo? Sabe do que eu estou falando, de como essa concorrência é desleal. Então, a web móvel ela é viável. Por quê? Nós temos o HTML5, nós temos o JavaScript cada vez mais evoluindo, e nós temos o CSS com performance de hardware. Aí vamos saber aqui, mas o porquê da Telefônica está se envolvendo nisso, né? Uma telecom, qual o papel da telecom? É justamente de quebrar esse monopólio. Então, a gente começou a desenvolver no Centro de Inovação um sistema operacional móvel. Logicamente que você começa a pensar com problemas de adoção. Se é uma telecom que está desenvolvendo um sistema operacional móvel, como que uma outra telecom vai utilizar? Será que não vai ter um conflito de interesses? Então, o nosso CEO da área digital tomou a decisão de conversar com a Mozilla. A Mozilla também estava trabalhando numa versão de um sistema operacional móvel, na época o Boot2Geeko, porém faltava funding, faltava dinheiro para realmente alavancar esse desenvolvimento. Foi aí que a Telefônica firmou uma parceria com a Fundação Mozilla para patrocinar o desenvolvimento do Firefox OS, criando um código, tendo toda a integridade da Fundação Mozilla para tomar conta e garantir que não exista nenhum interesse ou algum diferencial para a Telefônica. Ou seja, o Firefox OS hoje é um projeto realmente aberto. Você vai entrar lá no GitHub e vai ter condições de baixar realmente a última versão que está sendo trabalhada, e não igual ao Android, onde você só vai ter acesso ao release quando um telefone for publicado. Enfim, e a gente vai começar a combater os feature phones.
Só para vocês terem uma ideia de mercado, hoje, mais de 60% de todos os telefones da América Latina são feature phone, rodando Java ME. Então, nós somos praticamente... O que é um feature phone? O feature phone hoje é um telefone onde você vai ter uma aplicação Java ME. Ele é bem limitado na interface. Ele é um telefone praticamente burro. Ele não tem conectividade. Se você tiver um telefone com Symbian, ele já é considerado smartphone, por mais que o navegador não seja lá essas coisas. Então, foi feito o anúncio na Mobile World Congress em 2012, da parceria com a Mozilla, e, um ano depois, foi lançado o primeiro telefone rodando Firefox OS. Isso foi um grande boom no mercado. Hoje nós temos fabricantes que nem a LG, Sony está se preparando para lançar telefones rodando Firefox OS, nós temos Alcatel, ZTE, enfim, um número muito grande de fabricantes que vão lançar um telefone visando o melhor custo-benefício. Não é todo mundo hoje que tem dinheiro para comprar um Nexus 5, um iPhone 5S. Então, isso vai trazer, basicamente, a inclusão da web móvel para essas pessoas. E, nesse ano, foi feito um anúncio muito importante. O telefone de $25, sem custo de operador assinado. Isso aqui é o preço do aparelho. $25, um telefone rodando, totalmente capaz para a web. Isso é possível desde que nós explorarmos o uso dos novos recursos disponíveis em todas essas tecnologias. Nós temos aí referências de desenvolvimento de JavaScript aqui presente, eu me sinto noob perto dessa galera toda. E o que eu posso falar para vocês é recomendar o uso desses novos recursos. Hoje nós temos dentro do HTML5 uma série de implementações de cache, próprio JavaScript, Web Workers, para você trabalhar com threads dentro da sua aplicação web. Você não precisa travar UI para você ter uma experiência bacana no seu site. Suporte a arquivos de cache, você identificar se esse usuário está navegando através de uma rede Wi-Fi, uma conexão móvel. Enfim, tudo isso ajuda você a criar a melhor experiência de uso na sua aplicação web. Um exemplo de uso de simplesmente uma função, por exemplo, Request Animation Frame comparado com Set Timeout. Você perde quase 50% de performance utilizando o Set Timeout. E quando você passa a utilizar um telefone mais de baixo custo, um hardware mais simples, com hardware mais barato, você realmente começa a sentir isso na pele. Então, depende de todos nós aqui, desenvolvedores, começar a trabalhar pensando na web. A web só vai evoluir a partir do momento que cada um desses desenvolvedores aqui presentes começarem a trabalhar melhor no seu código e implementar os recursos novos. Que nem a gente falou, o jQuery ele é responsável por manter realmente uma compatibilidade com o IE6. Mas hoje nós sabemos que não faz sentido isso. Temos exceções que precisam desse tipo de compatibilidade. Então, é papel dos desenvolvedores puxarem isso. E quando eu falei de aceleração de hardware, nós temos novos recursos, como, por exemplo, o WebGL, onde você consegue ter renderização em 3D, efeitos, shaders, direto no navegador sem plugin. E isso também está disponível para o Firefox OS. Logicamente, que eu tenho um telefone aqui que ele é um protótipo, ele é um Geeksphone, ok? Esse é um telefone totalmente feito com tecnologia web. O próprio sistema operacional é feito com tecnologia web. Se você baixar o código-fonte, você consegue personalizar. Essa minha versão, depois quem quiser testar o aparelho, eu customizei o boot, mexi na home screen. Isso sem consultar documentação nenhuma. O código é muito simples para você fazer isso. E o que a gente ganha com isso? Que toda essa evolução que está acontecendo no Firefox OS, ela também muda a forma como nós desenvolvemos para o nosso desktop. Então, toda essa evolução, a adoção de padrões, por mais que o Firefox OS hoje utilize algumas APIs que não são consideradas estáveis ou ainda estão em draft, já estão sendo implementadas justamente para sentir, pela adoção dos desenvolvedores, se aquela API é a melhor ou não. Consequentemente, você começa a evoluir isso para dentro de outros navegadores. Então, com o Firefox OS, basicamente, o teu site é um aplicativo. Para o Firefox OS, apenas complementando, eu sei que não é o foco aqui, mas para vocês terem conhecimento, hoje nós temos dois tipos de aplicação. Uma, que é o que a gente chama de Hosted App, que é basicamente o seu site, e ele é instalado como se fosse um favoritos. Ok?
E também o pacote, que é justamente você que desenvolve a aplicação, empacota ela. Empacotar significa zipar e fazer o upload no marketplace. E, consequentemente, sua aplicação passa a estar armazenada no telefone. Mas se eu tenho um site, se eu criar um arquivo de manifesto de cache, eu posso ter exatamente a mesma experiência na minha aplicação. E isso está evoluindo para o Chrome, no smartphone, e espero que a Apple também implemente no Safari. Isso está permitindo a criação de diversas APIs. Até para comentar com vocês, vibração, orientação da tela, geolocalização, informações de rede, bateria, alarme, push notifications. Quem aqui sabe que é possível criar push notification no navegador? Olha aí que legal esse tipo de experiência no navegador. Alguns sites, como New York Times, Mashable e TechCrunch, já estão começando a implementar o push notification no site. Então, dependendo da seção que você está dentro do site, ele pergunta, você quer receber as atualizações dessa seção? E ele começa a enviar um push notification para você. É trazer a experiência do móvel para o desktop. Isso é somente possível com a adoção desses padrões. Se nós pensarmos também em os aplicativos privilegiados, porque uma coisa é você ter um aplicativo, um site rodando no navegador, tem toda a questão de segurança, privacidade. Então, existe uma limitação das APIs para esse tipo de aplicativo. Se você tem um aplicativo instalado, aí sim você tem, por exemplo, acesso a storage, você tem acesso à API do browser, comunicação TCP, contatos e um request, o XHR request, sem um problema de cross-policy. Então, eu posso, dentro do meu site, consultar uma API, por exemplo, do eMasters, sem ter o problema de cross-origin policy. E, logicamente, para aplicativos certificados, que são aplicativos onde a própria Mozilla disponibiliza ou os parceiros, tem aí a permissão completa de acesso no navegador. Mas se você desenvolver a aplicação e fazer o upload, subir ele no seu telefone, você vai ter acesso completo também. Então, todo esse avanço do desktop ele está indo para o móvel, e, ao mesmo tempo, até a gente conversou aqui de código, de velocidade, enfim. Isso aqui são, por exemplo, o Banana Bread e o Monsters. São jogos desenvolvidos com o Real Engine, que roda no computador, no seu browser, sem nenhum plugin. Como que é possível? Existe uma biblioteca chamada LLVM, que eu converto código em C++, C e C++ em código JavaScript. Então, por exemplo, a Disney está portando os jogos que ela desenvolveu para Android, Where is My Water, por exemplo, em JavaScript e portando para o Firefox OS. Um código que já estava pronto, fazendo o mínimo de modificação, ele já está rodando no browser. Então, isso aqui permite com que, N soluções que até então era inviável de você ter dentro do navegador, hoje ela é possível com esse tipo de tecnologia. Eu tinha falado de push, esse aqui é um exemplo de push notification. Eu estou navegando no meu browser, meu site deu uma notificação e ele aparece ali no meu menu lateral também do Mac, que ele já tem uma central de notificações integrada. Isso já funciona no Chrome também. No Internet Explorer, realmente, eu não sei se ele funciona ou não. Parece que no Safari, Chrome e Firefox. Enfim, já estamos falando de mais de 60% do mercado. E como que eu posso desenvolver? Eu sei que meu tempo está acabando, apenas para passar rapidamente para vocês. Eu tenho uma biblioteca telefônica em parceria com a Mozilla, tem um framework chamado Building Blocks, que, na verdade, são um preset de CSS, JavaScript e HTML, com uma série de exemplos de como você pode desenvolver interfaces móveis responsivas que funcionem no tablet, num desktop também e numa versão móvel. E também funcionando no Chrome, enfim, em outros navegadores. Então, recomendo, para quem hoje começar a trabalhar com versões móveis, o site é buildingfirefoxos.com. E, lógico, referência sempre que for implementar essas APIs, ter acesso. O que tem de novidade das APIs para experimentar? Acho que todo mundo tem um tempo dentro do seu site de testar novas features, novas APIs. Trazer uma experiência bacana para quem está utilizando o navegador mais recente. Ele merece isso. Se o usuário é preocupado em ter a sua versão mais recente do navegador, por que não o site não ter isso?
Já vi uma série de plugins para WordPress que disponibilizam push notification, não lembro o nome, mas se vocês procurarem push notification no WordPress, ele vai ter tanto para móvel como também para desktop. E convido aqui quem quiser colaborar para a gente criar plugins. Aí fica um desafio para os desenvolvedores aqui presentes, de justamente trabalhar no desenvolvimento de mais plugins para o WordPress para permitir com que todos os desenvolvedores que utilizam o WordPress passem a utilizar e se beneficiar de todas essas vantagens, de manifestos, enfim. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo e bom trabalho para vocês.